Vamos orar. Senhor, pedimos a Tua bênção para tudo que nós vamos compartilhar e aprender juntos. Fala, Senhor, o nosso coração. Tira as dúvidas, nos esclarece, para que a gente possa seguir a sã doutrina e a verdade da Tua palavra. Não deixa ninguém enganado, não deixa ninguém ser atraído pelo canto babilônico, pelo estilo do Egito, mas que venhamos estar firme na Tua santa palavra, pois nós oramos em nome de Jesus, amém. Bom, nós estamos estudando as marcas da verdadeira igreja. Quando nós dizemos marcas da verdadeira igreja, porque existem igrejas que não são verdadeiras, isso é lógico. Vimos que existem duas marcas. A primeira marca, que é a pregação pura da palavra de Deus. A igreja verdadeira, ela tem na Bíblia Sagrada a sua única regra de fé e prática. Eu vou repetir: a igreja verdadeira, ela tem como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas. Mas uma outra marca, que é a ministração correta dos sacramentos. E os sacramentos instituídos por Jesus são dois, não 7, são dois: batismo e Santa Ceia. Nós estamos finalizando a primeira marca, que trata das Escrituras Sagradas. Falamos, queridos, que quando nós colocamos a possibilidade de outras fontes de autoridade, e com essas outras fontes nós fundamentamos doutrinas, nós caímos no risco de estar seguindo doutrinas falsas, doutrinas humanas e doutrinas diabólicas. Quando nós saímos do princípio de só a Escritura, obrigado, Léo, Deus te abençoe. Quando nós saímos do princípio das Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática, nós nos tornamos vulneráveis a seguir doutrinas de homens, doutrinas diabólicas, doutrinas que não têm fundamento na vontade de Deus. Nós estamos estudando, encerramos um tema, pode continuar? Começamos a trabalhar sobre essa questão das indulgências, porque a indulgência, ela é uma criação humana, eclesiológica, sem fundamento bíblico, e nós vamos provar isso para os irmãos. O que é uma indulgência? A indulgência, queridos, está aí definida no Catecismo da Igreja Romana, no parágrafo 1471. Nesse parágrafo, veja só o que é que diz o Catecismo. A indulgência é o quê? É a remissão. O que quer dizer remissão? Perdão, né? A retirada, a exclusão diante de Deus de quê? Da pena temporal devida pelos pecados. Que pecados? Pecados já perdoados. Então, aqueles pecados já perdoados, mesmo assim se necessita de uma remissão da pena temporal. E aí nós vamos lá na frente entender isso. Diz o Catecismo que o fiel, devidamente disposto, obtém em certas condições determinadas pela igreja. O fiel, ele vai obter essa indulgência, esse perdão, através de certas condições determinadas por quem? Pela igreja, para si mesmo ou para os defuntos. É isso que está escrito lá. A indulgência é parcial ou plenária, conforme
liberar parcial ou totalmente a pena devida pelos pecados. Vamos tentar compreender isso de uma maneira mais detalhada. Nós temos aí 3 aspectos, de acordo com o catecismo. É uma remissão da pena temporal. Não se refere à culpa do pecado, que já foi perdoado, mas às consequências temporais do pecado que ainda permanecem, de acordo com a doutrina romana. A doutrina romana diz que os nossos pecados foram perdoados, mas as consequências temporais, as penalidades temporais, elas precisam ser redimidas. Segundo, o texto diz que está sujeito à condição determinada pela igreja. O que significa isso? Isso inclui atos específicos de devoção, penitência e caridade realizadas em conformidade com as normas da igreja. Então o fiel chega ao sacerdote, confessa os seus pecados e o sacerdote determina que eles devem fazer determinados procedimentos. Perdoa, né? Faz a declaração de perdão, mas diz que a pessoa tem que rezar, tem que orar, tem que fazer isso, aquilo outro. Então é uma remissão condicionada, não à obra e o sacrifício de Jesus, obtido esse perdão pela fé, mas através de cumprimento de exigências estabelecidas pela igreja. E o terceiro aspecto é que pode ser aplicado ao próprio fiel ou aos falecidos. Essa indulgência, ela não se aplica somente a quem está vivo, e esse que está vivo deve cumprir as determinações, as penitências que a igreja assim determinar, como aquele que morreu. E aquele que morreu pode ser beneficiado através dos atos e das dedicações estabelecidas pela igreja para aquele que está vivo. Permite que os fiéis ajudem não apenas a si mesmo, mas também as almas do purgatório. Porque na doutrina romana, uma pessoa que morre na fé, mas que ainda não atingiu o grau de perfeição e de santidade, ela precisa ser aperfeiçoada, e esse aperfeiçoamento vai acontecer através do fogo do purgatório. A pessoa passa um tempo lá e depois do purgatório vai para o céu. Esse purgatório não é para todo mundo, não é para aquele que viveu uma vida devassa, pecaminosa, fora da igreja entenda-se romana, mas para aquele que tinha comunhão. Aí sim pode ir para o purgatório, e do purgatório ir para o céu. E essa pessoa só pode sair do purgatório para o céu através das penitências que nós fazemos aqui, também do sofrimento dela através do fogo do purgatório, como também dos nossos atos de caridade que a gente faz em prol dessas pessoas. Bom, a indulgência está enraizada na crença do tesouro espiritual da igreja. A igreja romana entende que ela é detentora de um tesouro espiritual, que inclui, vejam só, esses tesouros que a igreja diz que tem, inclui os méritos de Cristo, amém, beleza, mas inclui também os méritos da Virgem Maria, inclui os méritos dos santos. Então, os méritos de Cristo, da Virgem Maria e dos santos é quem constitui o tesouro espiritual da igreja, e é baseado nesses méritos de Cristo, Maria e dos santos que a igreja pode outorgar e conferir o perdão de pecados, como também das penas temporais. Ela é um exercício da misericórdia de Deus através da igreja enquanto ministra redenção. E aqui, queridos, na próxima, temos um quadro que explica detalhadamente cada aspecto da doutrina romana, em relação ao batismo, em relação
à confissão e em relação às indulgências. Porque o batismo é um dos sacramentos da igreja romana, como também é o nosso, porque Jesus instituiu o batismo como sacramento, quando ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é um sacramento bíblico. Esse sacramento também tem na igreja romana, só que o problema está no conteúdo desse batismo, no significado desse batismo, no peso que se dá a esse batismo. Nós vamos ver. Mas a igreja romana tem um outro sacramento, que é o sacramento da confissão. Na realidade são 7 sacramentos na igreja romana. A Bíblia só apresenta 2, batismo e Santa Ceia. Só tem 2 sacramentos. A igreja romana tem 7, e um desses sacramentos é a confissão. E aí vem a indulgência. A indulgência não é sacramento, não é considerado sacramento, mas é considerado como uma atividade espiritual. Vamos definir aqui com clareza o significado de cada um. O aspecto: o que é que o batismo faz, de acordo com a doutrina romana? Perdoa todos os pecados e penas. Está certo isso? Não ouvi. Está certo isso? Está ou não está? Quem acha que está certo, levante a mão. Eita, muito bem. E qual é o erro dessa afirmação aqui? O erro, queridos, é que o batismo não perdoa nada. Quem perdoa é Jesus. O batismo é um símbolo do perdão. Nós batizamos a pessoa e através desse batismo nós estamos testemunhando da nossa fé, da fé que nós fomos perdoados por Cristo. Quem perdoa é Cristo. No ato da conversão, quando nós nos arrependemos, o Senhor perdoa todos os nossos pecados. Mas não é o batismo que perdoa. O batismo é o símbolo do perdão. A água que simboliza o lavar, a purificação dos nossos pecados. E a confissão trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que significa o resumo da nossa crença, da nossa fé, e a ligação que nós estamos tendo com esse Deus. E aí que vai diferenciar dos outros deuses. Então o batismo não tem poder de regenerar. O batismo não tem poder de regenerar. E na igreja romana diz que o batismo é o ato de regeneração. É o ato em que o pecado original é perdoado, é retirado no batismo. Irmãos, o perdão de pecados, de todos os nossos pecados, acontece no ato da conversão. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Imagine uma pessoa que se arrepende, mas o pecado dela fica condicionado ao batismo, o perdão dela fica condicionado ao batismo. Então só quando é batizado é que é otorgado o perdão. Então essa doutrina não tem fundamento bíblico. Agora, quando você se arrepende, vou repetir, quantos e quais pecados foram perdoados? Todos os pecados. Aí tem gente que vai orar assim: eu perdoo a multidão dos meus pecados. Que multidão? A multidão de pecados, eles são perdoados quando a pessoa se converte. Mas sim, mas depois que a pessoa se converte, ela peca, por conta da sua natureza pecaminosa. Irmãos, Deus, Ele retira a penalidade e a culpa, mas essa natureza pecaminosa ainda está em nós. É por isso que existe uma luta. Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então, essa luta espiritual existe. É por isso que a palavra do Senhor diz que na nossa luta contra o pecado, nós temos que resistir até o sangue. Nós temos que ser determinados em resistir aos ataques
pecaminosos de Satanás contra a nossa vida. Então tem que ter essa resistência. Mas nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. Veja só, no momento da conversão, todos os pecados foram perdoados. Ponto final. Diante de Deus estão completamente apagados. O escrito de dívida foi rasgado na cruz. Mas depois da conversão nós ainda pecamos, nós ainda erramos. E aí o que é que faz? A Bíblia diz em João 1,9, 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esses pecados que nós cometemos depois da conversão, para serem perdoados, tem que ser feito o quê? Confessar. E mais alguma coisa? Não, você tem que rezar 10 Pai Nosso. Tem que orar, tem que repetir as bem-aventuranças. Você tem que praticar esmolas. Certo ou errado? Errado. A confissão é a condição que Deus nos impõe para o perdão dos nossos pecados. Bom, nós no começo do culto fizemos um momento de confissão de pecados. Então, nessa confissão de pecados, significa que os nossos pecados foram perdoados. A gente tem quanto tempo de culto? 1h30 mais ou menos de culto. Então a gente tem 1h30 aí de vida com a possibilidade de ter pecado. Então o que é que nós temos de pecado hoje? Nesse tempo do perdão obtido e declarado aqui e agora em diante. Só que quando a gente chega em casa que vai orar, que a gente vai comer, o que é que a gente faz? A gente ora, né? Os irmãos têm o costume de orar antes de comer? Ou é como o irmão que quando faz a feira diz: Senhor, muito obrigado, e já está agradecido pelo resto do mês. Então ali agradece, como também confessa o pecado. É por isso que a oração de confissão de pecado, ela é constante, porque nós pecamos constantemente. Não deve ser uma prática, porque quando a gente vive na prática tem prazer, estamos evidenciando que nasceu de novo. Mas se a gente confessa, os nossos pecados são perdoados. Então, o que é que eu tenho de pecado hoje? Eu tenho um pecado que eu cometi lá no início do culto até agora. Eu acho que eu não pequei não, né, nesse tempinho. Nem deu tempo. Mas a gente tem a possibilidade dos pensamentos, e principalmente pelos pensamentos a gente peca muito. Então, os irmãos estão entendendo como é que a gente recebe perdão de Deus? Está entendendo que quando confessa o Senhor perdoa de verdade, não é um faz de conta? Porque nós precisamos compreender isso, para a gente não pensar que a gente tem que fazer alguma coisa para merecer o perdão. E é isso que a confissão acaba impondo. Veja, o batismo perdoa todos os pecados e penas, e a confissão, como sacramento da Igreja Romana, perdoa os pecados após o batismo. E a indulgência remove penas temporais de pecado já perdoados. A relação com o pecado, batismo, perdoa culpa e penas. Confissão, perdoa culpa, mas as penas temporais podem permanecer. E as indulgências não perdoa pecados, apenas penas temporais. A frequência, uma vez. A confissão, tantas vezes quanto necessário. Indulgência, sem limite, conforme condições cumpridas. Natureza, sacramento de iniciação. Confissão, sacramento de reconciliação. Indulgência, prática espiritual não sacramental. Aspecto da condição necessária, batismo, fé e intenção de conversão. A confissão, arrependimento sincero e confissão. Indulgência, estado de graça e desejo de purificação. Qual o problema, queridos? O problema está que na concepção romana, o perdão dos pecados passados, o perdão dos pecados presentes
e a remissão das penas temporais são concedidas pelo sacramento em si. O sacramento tem poder em si. Só que na Bíblia o sacramento é símbolo. O sacramento não transmite efetivamente o perdão. É símbolo para aquele que já foi perdoado. Amém? Bom, como esse é um assunto muito importante, alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o que a gente falou até agora? Levanta a mão, por gentileza. Ali, por favor. Pastor João. Ali. Eu tenho um Rômel, tem... Pode avançar, por favor. Pois não, Rômulo. Pastor, se o senhor pudesse falar um pouco do conceito de sacramento, falar de forma rápida, e se, pelo que eu estou entendendo, indulgência ainda é algo que está escrito no Catecismo da Igreja Romana, né? Porque na minha mente, apesar de, assim, isso teria sido abolido depois da vergonha da prática das indulgências. Isso, nós vamos chegar lá, Rômulo, porque quando a igreja reúne no Concílio de Trento, que foi um concílio, o concílio da contra-reforma. Então eles se reuniram para definir alguns passos aí. Bom, aí a igreja foi bombardeada, então tem que ter um concílio para redirecionar. Então eles mantiveram a doutrina da indulgência, mas determinando que as práticas abusivas, como a venda das indulgências, fossem abolidas. Então, a venda da indulgência foi abolida, mas a doutrina não, ela ainda existe. Então, o que é um sacramento? O sacramento é um meio de graça, veja só, um meio de graça instituído por Jesus para abençoar a sua igreja. É um meio de graça. Só que na igreja romana, ele considera um meio de graça eficaz. Então, o batismo em si tem o poder de perdoar, pelos méritos de Cristo, mas é através do batismo. Na concepção bíblica é um símbolo, é um meio de graça simbólico, porque quando o ladrão na cruz, ele reconheceu a Jesus como o Senhor, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque naquele momento ele foi perdoado. Nós somos perdoados no momento que nós nos arrependemos, nos convertemos. Nós não temos que esperar o sacramento para que esse perdão seja outorgado. Enquanto as indulgências, elas continuam ainda sendo válidas, mas não como pagamento, mas como atividades espirituais determinadas pela igreja. Pois não, minha irmã? Aqui, por gentileza, é a mesma pergunta. Então vamos lá, pode seguir aí. Vamos à visão bíblica, certo? Dessas temáticas, porque olha, a confissão existe na Bíblia, sim ou não? Sim ou não? A confissão existe ou não na Bíblia? Sim, porque quando nós nos convertemos, os pecados passados foram perdoados, mas a gente tem a nossa natureza e a gente peca. E aí, como é que a gente recebe perdão? Através da confissão. Só que a confissão, biblicamente falando, não é um sacramento, ou seja, a confissão não tem o poder de conceder o perdão. Quem perdoa é Deus. Amém, amados? É Deus quem perdoa, não é o sacramento. Aí você tira de Deus e coloca no símbolo. Os irmãos, não sei se os irmãos perceberam, mas na nossa liturgia, nós temos a leitura bíblica para a confissão de pecados, nós temos a confissão de pecado feita por todos nós, individualmente, e temos o momento em que o ministro, ele, baseado na palavra, ele diz que os nossos pecados estão perdoados. Isso para que a gente tenha consciência de que pecado confessado é pecado
perdoado. Então é uma lembrança, é um ato proclamatório de que os nossos pecados foram perdoados se nós confessamos sinceramente. Então eles estão perdoados. Mas eu preciso desse ato pastoral para o meu pecado ser perdoado? Não, ele é perdoado no momento em que eu me confesso a ele e não ao sacerdote, como se ele fosse o intermediário que confere o perdão. Perdão é algo pessoal, você e Deus. Você peca diante de Deus, você confessa diante de Deus e você é perdoado diretamente pelo próprio Deus. Amém? Então vamos lá, seguindo. A visão bíblica do batismo. Sacramento instituído por Cristo, um sinal. Qual a palavra que aparece aí? Visível da graça, invisível. Não é eficaz por si só, mas pela fé. A visão bíblica sobre a confissão. Não há um sacramento específico de confissão. A confissão é feita diretamente a Deus, sem intermediários. Você não chega para mim, pastor, eu quero confessar o meu pecado. O senhor declara o perdão. Não, você não vai chegar para mim e dizer isso assim, não. Você vai chegar para Deus. Agora, num aconselhamento bíblico, aonde você vem lutando contra o pecado, aí você chega, o pastor, e diz, eu tenho essa dificuldade, vamos orar juntos, irmãos. Aplica a palavra e tem um aconselhamento. Falar em aconselhamento, irmãos, veja, fugindo um pouquinho do assunto, mas dentro do pastoreio. Nós temos orado como pastores. Toda segunda-feira nós temos aqui o nosso conselho pastoral. A gente se reúne, nós lemos a palavra, estudamos a palavra, oramos, intercedemos e procuramos avaliar o andamento da igreja. E uma coisa que nós mais temos pedido a Deus é um direcionamento de pastoreio. Como pastorear uma igreja tão grande como a nossa? Para os pastores ligarem para os irmãos, imagine os pastores ligarem para 800 pessoas perguntando, e aí, está tudo bem? Está precisando de uma visita? Fica uma tarefa impossível, porque a gente tem que fazer isso recorrentemente. Então, se a gente tiver de ligar para procurar saber se o irmão está precisando ou não de uma visita, fica difícil. Por isso que a gente pede ao irmão, está precisando de visita? Dá uma ligadinha para a secretaria e diz, olha, eu quero conversar com o pastor fulano de tal dia e tal hora, ou qualquer um pastor. E aí, naquele dia, no horário, nós vamos estar aqui, prontos para atender o irmão. Isso é uma questão de organização e de poder respeitar o seu horário. Imagine vir para cá, o pastor está atendendo outras pessoas, você perder a viagem. Então é uma questão de organização. Mas se você quiser um culto na sua casa durante a semana e no sábado também, pode nos procurar. Eu queria um culto na minha casa. Nós vamos providenciar o culto. Amém? Então assim a gente se ajuda, assim a gente se pastoreia, porque os pastores querem pastorear, mas a gente tem essa dificuldade de ser tão grande, e graças a Deus por ser tão grande, que cresça mais ainda, mas os irmãos que desejam ser assistidos de uma maneira especial, nos procurem. Amém? Então, seguindo aqui, perdão de pecados. O batismo não perdoa pecados automaticamente, é um sinal da união com Cristo e da regeneração espiritual. O perdão, aí vem a confissão, o perdão é concedido exclusivamente por Deus mediante arrependimento e fé em Cristo. Quanto às indulgências, o perdão dos pecados é completo em Cristo. Nenhuma ação humana pode complementar a sua obra. Nenhuma ação humana. Pode seguir. Efeitos espirituais, biblicamente, sobre o batismo. Marca a entrada na comunidade da aliança. Simboliza a purificação dos pecados e a nova vida em Cristo. Então, quando uma pessoa se batiza aqui, ela está se batizando com a água, que simboliza o perdão dos pecados, a purificação,
e ela declara em nome o ministro declara em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também as perguntas que são feitas como testemunho de fé, e assim essa pessoa está integrando, iniciando a sua vida na igreja visível do Senhor Jesus. Essa é a finalidade do batismo bíblico. Confissão restaura a comunhão com Deus por meio de arrependimento e fé, sem necessidade de mediação sacerdotal. Indulgência não tem base bíblica. Relação com pecados passados sinaliza que os pecados foram perdoados por meio da obra de Cristo. É um testemunho da graça divina. Em relação à confissão, Deus perdoa o que, amados? Todos os pecados confessados e de forma genuína, sem necessidade de rituais ou intercessores. Que rituais são esses? São as determinações impostas pela igreja e conferida pelo sacerdote, para que o confessante pratique para consolidar o perdão. Indulgência não se aplica. A obra de Cristo na cruz é suficiente para pagar toda a culpa e qualquer consequência. Irmãos, quando nós nascemos em pecado, nós nascemos com a consequência do pecado. Qual é a maior consequência do pecado? A condenação eterna. Mediante a conversão, essa consequência já foi eliminada completamente. Agora, o que fica de situações para depois são consequências da nossa vida pecaminosa. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui. Se uma pessoa ela foi uma alcoólatra durante a vida toda, aí se converte, o pecado dela foi perdoado? Sim. As consequências eternas foram eliminadas, mas a cirrose já está lá dentro, ela vai sumir. Então, se Deus quiser curar, aí é outra coisa. Mas essa consequência imediata, ela é uma consequência do desgaste que a pessoa teve com o seu próprio corpo. Aí isso é entendido como penas temporais. Não tem base bíblica para isso. Seguindo, relação com pecados futuros. Pecados passados, biblicamente, completamente perdoados. Futuros. O batismo não perdoa pecados futuros automaticamente, mas aponta para a segurança da salvação em Cristo Jesus. Veja só, queridos, quando você se batizou, no batismo, ali há uma confirmação, uma declarativa de que os seus pecados passados foram perdoados, e os futuros estão garantidos o seu perdão desde que você se arrependa. Amém? É esse o ensino bíblico. Em relação à confissão, o cristão é chamado ao arrependimento contínuo, confessando diretamente a Deus. Indulgência não tem base bíblica. Suficiência de Cristo, enfatiza que o batismo é um símbolo da obra de Cristo, que é o que, amados? Suficiente para a salvação. Em relação à confissão, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Sua obra na cruz é todos suficiente para perdoar todos os pecados. Em relação às indulgências, veja só aí, queridos, a gravidade da coisa. Não é uma coisa simples, não. Não é uma coisa que a gente pode desconsiderar, não. As indulgências representam na prática uma negação da suficiência da obra de Cristo. Veja a gravidade, veja a seriedade disso. Na prática, a indulgência romana é uma negação da suficiência da obra de Cristo. Isso é muito sério. Frequência, administrado uma vez na vida como sinal de entrada na aliança da graça. O batismo deve ser apenas uma vez. Confissão, confissão é a prática contínua e pessoal de
pessoal de arrependimento e renovação diante de Deus. Indulgência não tem base bíblica. Qual a base bíblica que nós temos para o batismo? Mateus 28, 19, Romanos 6, 3 e 4. Qual a base bíblica que nós temos para a confissão? 1 João 1, 9. Então, lembrando que os sacramentos como símbolos e não como uma graça eficaz. Pode seguir, minha irmã, para chegar no resumo da teologia bíblica. Aí, resumo da teologia bíblica. Batismo é um sinal e selo da aliança da graça. Simboliza a união com Cristo, mas sem eficácia automática para perdão de pecados ou regeneração. Porque na igreja romana, o batismo significa regeneração, perdão. Confissão deve ser feita diretamente a Deus, com ênfase no arrependimento pessoal. Não há necessidade de um sacerdote ou mediador humano. Indulgências totalmente rejeitadas, pois Cristo realizou na cruz uma obra completa e suficiente para a salvação e para a reconciliação com Deus. A teologia bíblica enfatiza que a obra de Cristo é, todos comigo, plena, suficiente e final. Vamos todos repetir, isso é muito importante, todos. A obra de Cristo é plena, negando a necessidade de práticas como as indulgências e rejeitando qualquer mediação humana ou sacramental. Pode seguir? E aí vem Rômel, a resposta. Após os abusos que levaram à reforma protestante, o Concílio de Trento, em 1545 a 1563, reafirmou a doutrina, mas condenando a venda de indulgências, mas mantendo a prática como válida na igreja romana. Veja aqui a decisão do Concílio de Trento, registrada na 25ª sessão de 4 de dezembro de 1563. O Sacrossanto Concílio Ecumênico e Geral de Trento, legitimamente reunido no Espírito Santo, tendo em vista a salvação das almas, decretou que as indulgências, por sua grande utilidade para o povo cristão e por sua aprovação pela autoridade dos sacrossantos concílios, a decisão aí qual é? Devem ser conservadas na igreja, sendo usadas com moderação, conforme o costume antigo e aprovado pela igreja. Contudo, desejam que sejam eliminados todos os abusos relacionados a elas, os quais deram ocasião às muitas queixas dos fiéis, para que a piedosa prática das indulgências não seja maculada por um erro supersticioso ou por ganância. Por isso ordena que sejam completamente removidas todas as formas de lucro relacionadas às indulgências, de modo que sejam concedidas gratuitamente e por justa causa, e não mais como motivo de escândalo entre os fiéis. Aqui a admissão do erro que foi vivenciado, né? Determina que em cada diocese os bispos têm a responsabilidade de supervisionar cuidadosamente a administração das indulgências, para que esta prática santa seja conduzida de maneira digna e eficaz. Bom, amados, aí aqui a gente vai entrar um pouquinho nas teses de Lutero. Eu sempre perguntei quem leu pelo menos uma. Vamos observar algumas teses de Lutero. Passa, minha irmã. Tese 27. Porque Lutero tinha observado todos esses escândalos, todos esses desvios, não só em relação a indulgências, mas outros comportamentos. Mas ele foca muito na questão das indulgências, que era o grande escândalo da época, e que levou à ruptura. O Concílio da Contra-Reforma admite que houve excessos,
mas mantém esse princípio. Veja a tese 27. Pregam futilidades humanas aqueles que afirmam que tão logo o dinheiro tilinte no cofre, a alma sai voando do purgatório. Porque era isso que se pregava. Um dos grandes pregadores das indulgências chamava-se John Tetzel. Tese 28. É certo que eu tilintar a moeda no cofre pode aumentar o lucro e a ganância, mas a intercessão da igreja depende apenas da vontade de Deus. E aqui Lutero está dando uma indireta, né? Está sendo bem sagaz aqui. Tese 32. Serão condenados eternamente. Veja aí a ousadia de Lutero. Por isso que eles queriam que ele se retratasse. Serão condenados eternamente, juntamente com seus mestres, aqueles que pensarem ter a certeza da sua salvação por meio de carta das indulgências. Tese 36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem o direito à remissão plenária de pena e culpa, mesmo sem cartas de indulgência. E a tese 50. Devemos ensinar aos cristãos que se o Papa soubesse das extorsões dos pregadores de indulgências, como se ele não soubesse, preferiria ver a Basílica de São Pedro reduzida a cinzas do que ser construída com a pele, carne e ossos de suas ovelhas. E a tese 82. É uma pergunta que Lutero faz. Por que o Papa não esvazia o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas? Se ele pode redimir um número infinito delas por causa do dinheiro para a construção da basílica, por que razões profanas ele permite que almas redimíveis continuem a sofrer, quando seria justo salvá-las por puro amor? Veja como é simples aqui a tese de Lutero. Ela é inquestionável. Se o Papa tem esse poder de tirar a alma do purgatório para o céu por conta do pagamento da indulgência, por que ele não faz isso por amor, sem precisar de dinheiro? O rebuliço foi grande. E aí, a pergunta: com base no princípio de que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, a igreja romana pode ser considerada uma igreja verdadeira? Vamos seguir um pouquinho mais. Pode seguir. Sim. Entra agora na segunda marca, rapidamente. Temos 5 minutos. A administração correta dos sacramentos. A segunda marca de uma igreja verdadeira é a administração apropriada dos sacramentos, conforme instituído por Cristo. Quais são os sacramentos? Batismo e Santa Ceia. Mais uma vez, só para reforçar: os sacramentos devem ser administrados de acordo com os mandamentos das Escrituras, sendo visíveis sinais da graça de Deus e instrumentos para fortalecer a fé do povo de Deus. Quando a gente participa da ceia, irmão, a ceia é muito importante. Se nós compreendêssemos de fato o significado da ceia, a gente não perdia um culto de Santa Ceia. Um culto de Santa Ceia a gente não perdia. Porque é um momento de comunhão, de intimidade, de alimento espiritual. A Santa Ceia é um momento de alimentação espiritual. Como a ministração da palavra, nós somos nutridos espiritualmente, somos alimentados espiritualmente. A Santa Ceia é um momento de alimento espiritual sobrenatural. Quando você se alimenta, você está sendo nutrido pelo aquele alimento. Você está sentindo na hora algum benefício daquele alimento em termos de nutrição? Não, você está matando a sua fome, mas você está sendo nutrido. E depois, com o passar do tempo, aqueles nutrimentos vão lhe fortalecendo.
né, vão ser trabalhados no seu organismo, e você se fortalece, e a falta deles, você adoece. Mas você não tem nenhuma sensação imediata, e aqueles nutrientes já fazendo um efeito imediato, não. Quando nós comemos do pão, que espiritualmente é o corpo de Cristo, e bebemos do vinho, que espiritualmente é o sangue de Cristo, nesse ato de comer e beber, nós estamos nos alimentando espiritualmente. Nós não estamos sentindo nada, mas o nutrimento espiritual, ele acontece por obra sobrenatural do Espírito Santo. É um momento de fortalecimento. Veja a importância da ceia. Para a igreja romana, existe a transubstanciação, que é que, ao ser consagrado aquela hóstia, ela se transforma no corpo de Cristo. Então, literalmente é o corpo de Cristo, e o vinho, literalmente, é o sangue de Cristo. Ora, do ponto de vista bíblico, isso não procede. Por quê? Porque Jesus, ele está nos céus com o seu corpo humano, e Jesus, como homem, em seu corpo humano, ele está limitado àquele lugar no céu. Ele não pode estar presente no seu corpo físico e humano em todos os lugares que estão sendo celebrada a ceia. Ele está presente em todos os lugares que celebra a ceia espiritualmente. Entenderam, amados? Espiritualmente ele está presente em todos os lugares. Não tem limites, porque ele é onipresente. Mas ele, quando foi assunto aos céus, no seu corpo humano, que tem as marcas dos cravos nas mãos e nos pés, é uma limitação que não pode ser reproduzida diante da ceia, em todos os lugares que são celebradas a ceia. Ficou claro esse ponto? Amém? Graças a Deus. Por isso que a ceia, a presença do Senhor, quando ele diz assim, isso é o meu corpo, isto aí é espiritual, e não físico, material. Não há ambiguidade na teologia da Santa Ceia, defendida pela igreja romana. O batismo não confere perdão. O batismo é símbolo do perdão conferido na pessoa do Senhor Jesus, e um ato de iniciação na vida cristã. Bom, o nosso tempo esgotou. E aí, a última pergunta. Baseado nas marcas da igreja verdadeira, da palavra e dos sacramentos, podemos considerar a igreja romana como uma igreja verdadeira? Amados, eu digo sem nenhum temor, com todo respeito. Aí alguém pode dizer, mas tem gente salva na igreja romana? Tem, como tem gente perdida no nosso meio. Se tem a fé firme e pura no Senhor Jesus, apesar de todas as fundamentações não bíblicas, mas pode ser que tenha uma pessoa que tenha guardado a sua fé, a gente não pode julgar, pode ser que tenha sim, eu acredito que sim. De vez em quando a gente escuta uma mensagem de um sacerdote falando a verdade, e a verdade liberta. Então eu creio, sem dúvida nenhuma, mas nós temos que ser sinceros em afirmar que aquele que está imerso na doutrina e subscrevendo todas as doutrinas romanas, esse aí não tem condições de estar salvo. Se você subscreve a doutrina que é contrária à Escritura Sagrada, você não pode ser salvo. E sair de uma igreja cristã para retornar ao romanismo é apostasia da fé. É apostasia da fé. A nossa fé tem que estar fundamentada em Jesus Cristo, com fundamento na palavra. Não é na tradição,
e não é no magistério, é só na palavra. Alguma pergunta? Levanta a mão. Ficou claro? Amém. Vamos orar. E se tiver alguma dúvida, depois eu vou estar aqui, os irmãos podem questionar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te pedimos que esta palavra, Senhor, fortaleça mais e mais a nossa fé, a nossa convicção de que não é porque estamos em uma igreja presbiteriana que temos a garantia do perdão do pecado e da salvação, mas é porque estamos em Jesus Cristo, só Jesus, buscando conhecer a vontade de Jesus pela sua palavra, para viver em obediência a Jesus pela sua palavra. Nos livra, nos guarda de todo mal e nos conduz a toda a verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.